Na minha caminhada, nesses 18 anos em comportamento humano, eu costumo dizer que foi onde eu me encaixei na vida e no trabalho, onde eu me sinto realmente um inútil. E como que é inútil? Porque o Aristóteles, porque a filosofia é uma das bases do meu trabalho também, né? Ele falava que quando a gente se sente inútil é porque a gente está inteiro. Agora, quando a gente é útil, a gente simplesmente está prestando um serviço, talvez burocrático, ou até que não esteja muito conectado à nossa natureza. Afinal, eu estou realizando aquilo por alguma utilidade. Agora, quando a gente está dentro da nossa natureza, pleno, realizando aquilo com verdade, com autenticidade, com a nossa essência, aí a gente passa a ser inútil, né? E porque eu gosto de me divertir nesses ambientes, né? Promover reflexão, aprendizado, principalmente nesse caminho do comportamento humano. A neurociência também é outra base importante do meu trabalho, que é esse estudo do nosso cérebro, essa máquina incrível que nós temos dentro do nosso crânio. E quanto mais um ser humano se conhece, quanto mais ele percebe as nuances de um ser humano, mais consciente ele vai ser dele mesmo e a respeito de como lidar com outras pessoas. A gente está em relação o tempo todo. Então, o tempo todo estamos em laboratório entendendo o comportamento humano, observando o comportamento humano. Então, eu acredito que é essencial para todos nós assim termos acesso a isso. Eu gosto de levar esse tema sempre nessa perspectiva. Afinal de contas, nós somos seres humanos e somos constituídos de emoções. Quando a gente nasce, a gente vem com alguns componentes instalados, que são as emoções, né? O medo, raiva, nojo. Então, todas essas emoções vão fazendo parte da nossa realidade. O que acontece? A nossa geração não teve nós não fomos alfabetizados emocionalmente, ou seja, não tivemos na nossa grade escolar pautas dedicadas a isso. Então a gente foi aprendendo sobre emoção no decorrer ali do nosso crescimento na raça. Hoje a minha filha de 8 anos tem acesso na escola a muito vocabulário sobre emoção. Hoje a gente conversa bastante sobre ansiedade, né, sobre medo e a dinâmica das emoções. O Divertidamente, né, presta um serviço bem legal para as crianças nesse sentido também, para ter essa conscientização. E quando a gente fala de assédio, a gente também está falando sobre emoções. Quando não existe um manejo adequado das emoções, a tendência é que comportamentos assim possam acontecer de forma desproporcional nas relações de trabalho e no dia a dia também, na realidade cotidiana. E tem um dado importante que eu gosto até de trazer nesse início de conversa, Lucas, que é a quantidade de afastamentos que nós tivemos em 2025 por saúde mental nas empresas, né? Tivemos aí em 2025 mais de 500 mil de afastamentos registrados. E isso é bem alarmante. Então, as empresas precisam, as organizações como um todo, precisam olhar para esse tema com muito carinho. E um dos aspectos, um dos riscos psicossociais é o assédio, que é isso que a gente vai botar foco aqui. Né? A gente tem, né, como nós sabemos, né, o excesso de demanda, a falta de autonomia, a falta de clareza, a falta de suporte, pressão constante, que são riscos psicossociais que precisam ser gerenciados dentro do plano de gerenciamento de risco das empresas. Né? E o assédio é um deles. O assédio, eu tenho levado esse caminho para as empresas como um todo, numa narrativa bem reflexiva e ao alcance de todo mundo, no sentido de primeiro entender sobre inteligência emocional, ou seja, eu vou conhecer as minhas emoções, perceber o meu caminho para depois agir a partir daquela emoção. Quando a gente está no piloto automático, quando não existe esse espaço de reflexão sobre o que a gente está sentindo, a tendência é agirmos no piloto automático. E todos somos seres humanos, a gente tem os nossos caminhos, as nossas configurações, que é como eu gosto de falar também, né? Todos nós fomos configurados até aqui, através da nossa história de vida, nossa genética, as nossas experiências, frustrações, êxitos, que nos configuraram ao que a gente alcançou aqui e agora. Então, a forma como a gente lida com as emoções tem muito a ver com a maneira como a gente construiu essas interpretações sobre nós mesmos. E é possível ressignificar. Então, para falar de assédio, é essencial falar de inteligência emocional também. Porque se nós agimos por impulso, e quando falamos de assédio, não estamos só
na perspectiva do assédio moral, mas tem o assédio sexual também, né? E existe uma diferença bem interessante que eu gosto de tratar nesse sentido. Tá fazendo sentido, Lucas? Estou falando demais? Como é que tá para você aí? Não, o que eu digo, não está falando demais, está fazendo super sentido. Por favor, Ótimo. prossiga, cara. Estou atento a esse ponto da inteligência emocional. Isso, exato. Então, quando a gente tem um manejo emocional adequado, a gente vai ter mais consciência nas ações e decisões. Esse é o ponto. Três olhares que eu gosto de trazer nessa conversa também. A diferença entre cobrança, conflito e assédio. Boa. Por quê? A gente não pode considerar que tudo é assédio. Nas relações de trabalho, nós podemos ser cobrados. Nós devemos em alguns momentos, né? Devemos, exatamente. A gente pode incorrer em alguma falha, em algum combinado. Por exemplo, nós tivemos o acordo de estarmos aqui reunidos às 19 horas. Se eu não aparecesse, você teria todo o direito de me cobrar. Adriano, nós combinamos. E aí, cadê você? Então, a cobrança faz parte da dinâmica do trabalho, da dinâmica da convivência. Isso precisa estar muito, muito claro. Nem tudo é assédio. Aí vamos para o outro ponto, do conflito. O que você acha? Conflito é bom ou ruim, Lucas? Pode ser bom, pode ser ótimo, pode ser ruim, pode ser péssimo. Exatamente. Então, o conflito faz parte, porque como somos seres únicos, irrepetíveis, cada um tem uma história de vida, nós somos os únicos observadores da tela da nossa vida. Então, embora a gente concorde com algumas coisas, eu e você, Lucas, mas a maneira como eu enxergo tem a ver com o meu background, com a minha forma de enxergar minha história de vida e tudo mais. E o ponto que você enxerga também, embora nós concordemos, também tem a tua maneira de enxergar aquilo. Até quando a gente fala de empatia, né, se colocar no lugar do outro, não dá para se colocar no lugar do outro, a gente tem como se conectar. E a Brené Brown traz isso de uma forma bem bacana, né? Nós, na empatia, precisamos nos conectar com a emoção do outro e assim construir essa conexão para que aquela situação emocional arrefeça. Então, assim, entender sobre inteligência emocional, entender que somos seres únicos, é lembrar que os conflitos vão ocorrer. E os conflitos, Lucas, eu gosto de trazer de uma forma assim, bem didática, que eles podem ter 3 estágios. Primeiro, vamos supor que trabalhamos juntos, eu e você, né? Nós trabalhamos juntos, mas eu digo agora numa situação didática. Tem o meu ponto de vista e o seu, e temos um problema para resolver. Qual é o mundo ideal? É que nós discordemos, mas que a gente olhe um para o outro e para o problema, né? Então a gente está o quê? Unindo forças, mesmo com pontos de vista diferentes, mas focando na solução. Beleza, esse é o mundo ideal. O segundo estágio é quando eu olho só para o problema. Então eu já te tiro da equação. Eu não quero mais saber do Lucas. Tchau, Lucas, vou olhar só para o problema. Aí o último estágio, que é o pior de todos, é quando eu olho só para mim. Então eu já não estou olhando para o Lucas, não estou olhando para o problema, menos ainda para a solução, eu estou olhando só para mim. Aí é o ego que está prevalecendo. Então, veja, uma das dinâmicas muito incríveis desse nosso mundo do comportamento humano é entender a justa medida e o conceito das coisas. Por isso que é muito importante a gente ter essa percepção, tá? O que é cobrança? O que é conflito? O que é assédio? Já a gente vai entrar nas características do assédio. E dentro de cada elemento desse, abre várias janelas. Dentro do conflito, nós podemos ter estágios diferentes de relação, né? Faz sentido, Lucas? Total. Eu gosto sempre de lembrar daquela cena do Zidane no final da Copa de 2006, né, que ele dá uma cabeçada no Materazzi na final contra a Itália. O Materazzi vai lá e fala alguma coisa relacionada à irmã do Zidane e tal, ele não aguenta e vai lá e o Zidane é um cara com uma carreira bacana, um cara, né, com uma sobriedade, ele não tinha esse tipo de comportamento, mas ele teve ali um rompante, um momento de sequestro emocional. E quando isso acontece, Lucas e turma, a nossa capacidade de raciocínio fica reduzida. É como se a emoção realmente sequestrasse a nossa realidade mental. E aí não raciocine. E não raciocinando, a gente não decide bem. E não decidindo bem,
a gente vai arcar com consequências. Então, realmente, entender sobre emoções é essencial, perceber onde estão os seus gatilhos. Eu gosto de lembrar também de um filme, Arremessando Alto, do Adam Sandler, que ele é um técnico de basquete, e aí ele recruta ali um garoto super talentoso, e na hora da peneira ele tá ali jogando, daí vem o adversário e manipula, falando alguma coisa da mãe dele e da filha dele que estão na arquibancada. E aí ele perde a cabeça e acaba perdendo a peneira. Então, assim, conhecer os próprios gatilhos é muito importante. E essa situação de ameaça, de assédio, é muito do calor do momento ali, realmente, né? Eu gosto sempre de frisar, Lucas, que nós temos que entender a condição do assédio como uma oportunidade de entender como manejá-lo. Não é para sair denunciando. A gente tem que ter a consciência de entender o limite. E aí eu quero entrar no conceito de assédio que é importante, baseado no Ministério do Trabalho. Então a gente falou de cobrança, que é normal, conflito. E o assédio. O assédio é quando invade um limite, né, que precisa ser respeitado. E o assédio se caracteriza quando existe a vontade de diminuir o outro na situação. Então, quando eu vou lá e falar, você não é de nada, você não trabalha direito, você é uma pessoa, né, com o objetivo de diminuir a pessoa emocionalmente. Um exemplo clássico de assédio moral é o bullying, né, que existe nas escolas. Eu já sofri bullying, já pratiquei bullying, né, e na ocasião a gente tem ali uma situação mental de repertório muito imatura. Então nós temos ali crianças e adolescentes que fazem esse tipo de situação para diminuir o outro, a ponto de fazer com que ele tenha consequências emocionais profundas e até traumatize. Então o assédio ele se caracteriza dessa maneira, quando existe uma vontade do agente produzir uma diminuição de energia vital, digamos assim. Então, eu proponho ao outro que ele se veja numa condição inferior da que ele se imagina, né? E eu faço isso propositalmente. E aí a gente pode ter nas relações de trabalho, nos sequestros emocionais, esse tipo de situação, onde a pessoa pode ser humilhada, a difamação também é uma característica do assédio, isolar a pessoa das condições. Então, por exemplo, nós temos um time, eu, você e mais uma pessoa, e aí a gente quer boicotar a pessoa, e aí não inclui a pessoa nas atividades. Então, essa exclusão também é uma característica do assédio moral. Enfim, ele traz consequências onde não são respeitados os limites adequados naquela relação. Então, qual é a orientação? É saber lidar e perceber isso. Olha, ultrapassou aqui um limite. E qual a diferença entre o assédio moral e o sexual? É o objetivo, né? O moral tem essa necessidade de diminuir, da pessoa se impor através de uma condição ali de manipulação, e o sexual que tem ali o interesse íntimo na pessoa que está ali na situação. Então, é bem importante que as pessoas tenham essa conscientização para que elas saibam lidar e não saiam por aí ameaçando denunciando, vou chamar o RH, aí chama o RH para tudo. Não, não é assim. Vamos entender o que é isso e encontrar mecanismos para lidar da melhor maneira, de forma consciente e organizada. Veja, quando a gente está entre amigos, a gente faz as nossas piadas, né? Seu filho de não sei o que lá. Isso é assédio? Não é. Porque faz parte daquele momento e daquele nível de relação que eu tenho com aquele amigo, com quem eu falo esses palavrões e etc. Agora, e aí quando a gente fala de emoções, a gente tem que lembrar do autoconhecimento, da nossa autopercepção e da maneira como a gente quer se posicionar. No ambiente de trabalho, é claro que existem as relações mais informais, mas, por exemplo, se alguém não se sente confortável com alguma brincadeira, ela tem o direito de colocar, olha, esse é o tipo de brincadeira que eu não quero, tá bom? E sinalizar de forma organizada, né? Isso aqui não tá, porque quando a pessoa está numa situação onde ela sente que está sendo diminuída, opa, tem um sinalzinho ali. Agora, quando você está com o teu amigo, que você xinga ele e você é xingado e você dá a risada daqui, você não está se diminuindo mentalmente, você está se divertindo.
Entende? O contexto é diferente. Total. E nas relações de trabalho, pode ser que também aconteça de ter a brincadeira, que pode aparecer assédio para quem está de fora, mas quem vai determinar isso é a pessoa que está ali dentro da situação. Isso está me ferindo mentalmente, emocionalmente? Então eu preciso sinalizar. Agora, se não está, vida que segue. Porque também não dá para a gente engessar as relações. É claro, tudo tem um limite. A gente não vai sair brincando com brincadeiras no trabalho, assim, de forma proporcional. Mas tem que ter também uma descontração. As relações, elas precisam ter uma leveza. O clima organizacional precisa estar bom. E o que faz o clima? É a capacidade de autopercepção e de posicionamento das pessoas que estão ali. Então, aí você pode perguntar também, né? A gente pode colocar aqui na mesa. Mas a pessoa, ela está se sentindo mal, e assim, isso acontece principalmente quando a gente está no começo de carreira. Ela está se sentindo mal, mas ela quer continuar naquele trabalho porque ela precisa. Então, ela acaba suportando aquilo, mas aquilo tem prazo de validade. Vai ter uma hora que vai estourar. Então, ela vai engolindo, engolindo, engolindo. E qual é o ideal? O ideal é que ela perceba que ali não está sendo um lugar emocionalmente frutífero para ela. Então, o que eu vou fazer? Eu vou para uma outra empresa, eu vou para um outro lugar, vou para outro círculo social, onde eu consiga o quê? Me encaixar, como eu falei lá no início. Qual é o melhor dos mundos? É onde a gente consiga interagir, se relacionar com segurança psicológica. Eu estou aqui contigo, não estou sentindo uma pressão no sentido de, caramba, o Lucas vai fazer perguntas difíceis, caramba, o Lucas é tão inteligente, eu me sinto... Não, a gente está aqui batendo papo, porque você transmite a mim essa segurança psicológica de eu ficar à vontade para eu ser quem eu sou aqui nesse momento. Então, veja, é complexo, não dá para a gente colocar de forma simplificada. Existem muitas ramificações. O toque, ele é muito perigoso, né? O envio de mensagens, o envio de fotos, tudo isso pode configurar assédio. Tem um vídeo muito interessante que eu gosto de colocar também nas palestras do Ministério do Trabalho, onde ele traz assim o assédio sexual de uma forma bastante clara. Então, nós temos que tomar muito cuidado nessa questão. É claro, não engessar a relação, mas perceber, opa, peraí, isso aqui pode gerar uma interpretação diferente. Se eu sou uma pessoa expansiva e vai, toca e abraça, vou colocar um limite, porque a pessoa que está ali pode não ter esse perfil, e ela pode entender e se sentir incomodada. Então, o limite vai muito sendo construído pela própria pessoa. Se ela vê ali que ela não está conseguindo sentir a vontade, e se aquela situação está coagindo, opa, é ali que está o sinal do alerta. A gente vai recebendo esses sinais o tempo todo dentro da gente, né? Sabe, quando bate aquela isso aqui, esse ambiente não está legal, essa abordagem não está bacana, né? E na relação de trabalho, é essencial que isso seja comunicado de alguma forma entre as pessoas, porque a relação de trabalho ela é necessária de acontecer. As pessoas precisam interagir, independente de gostarem em si ou não, né? Mas tem que haver o respeito ali no cumprimento dos deveres por parte de todos. Então, esse limite precisa ser determinado pela pessoa. Então, qual é a referência? É a reação interior que ela tem frente àquele comentário, frente àquele toque, frente àquele... gerou aquele incômodo, opa, é hora de sinalizar e gerenciar isso da melhor maneira. Que se caracteriza pela sequência, né? pela continuidade. A pessoa persiste. Às vezes a pessoa fala alguma coisa para a pessoa e a pessoa já põe limite. Opa, peraí, olha, não dá, eu sou casado, não vamos entrar nesse caminho. E aí corta ali. Não precisa chamar o RH, não precisa denunciar nada, porque é uma situação pontual. E é um limite que foi imposto e beleza, maravilha, né? Agora, havendo a insistência, aí sim configura-se com o assédio. Então, até traz aqui, eu tenho o conceito bem, eu vou ler aqui, né? O assédio envolve um padrão de comportamento persistente ou até mesmo isolado, que visa prejudicar uma pessoa. No caso de isolado, caso haja esse interesse em prejudicar, né? Então, precisa olhar se existe a intenção de prejudicar ou de ter alguma vantagem naquela relação. Sem um motivo claro ou com a intenção de desgastar emocionalmente. Caracteriza-se também pela invasão do espaço íntimo de outra pessoa e que não é conveniente no contexto do trabalho. Veja, uma cantada pode ser uma abordagem, e aí vai muito da interpretação da pessoa.
ela pode se sentir assediada com aquela cantada. E aí ela tem o dever de comunicar. Opa, entrou no... Entende? É sempre a questão do limite. Né? Agora, entre sinalizar o limite e denunciar, processar, tem um caminho longo. Né? Por isso que essa conscientização visa fazer com que as pessoas lidem da melhor maneira com isso, de forma organizada e pautado no bem. Né? Tem um exemplo que eu gosto de dar também, Lucas, que é assim, se eu estou querendo dormir, e aí o vizinho está com som altão lá, um som alto, e eu preciso acordar cedo, eu já não vou ligar para a polícia logo de cara. Eu vou pegar o interfone e ligar para o cara, falar, olha, meu amigo, o som está um pouco alto, pode abaixar? Aí ele abaixa. Caso ele não abaixe, ou seja, persistente, vai, liga de novo, aí eu vou chamar a polícia. Aí eu vou ir para as vias de fato, porque eu sinalizei, eu coloquei, e a pessoa não teve a mudança na atitude dela, aí sim eu vou buscar autoridade, né, para lidar com isso. Então, veja, falar de assédio, lidar com assédio, vai muito da capacidade que nós precisamos ter de dialogar e impor o limite. Aí, havendo a persistência, aí vai buscar ajuda e denunciar e tudo mais. Todos nós, todo ser humano tem um sistema de valores. E mesmo que nós não saibamos escrever esses valores, nós temos. Porque, volto a dizer, todos somos configurados com base na nossa história, nossa família, nossa genética e as nossas experiências. E isso foi fazendo com que a gente adotasse valores que formam um sistema de valor. Dentro de uma empresa, também existe um sistema de valor. E o que acontece muitas vezes? A pessoa não conhece o próprio sistema de valor e não observa e também não conhece o sistema de valor daquela cultura, daquele ambiente. Aí dá aquele conflito, eu estou no lugar errado, não estou, e na verdade é porque não está batendo. E aí o que acontece? É uma falta de autopercepção, de autoliderança nesse sentido. Tá. Quando a gente fala de propósito, né? Muitas pessoas falam, os mais jovens, eu quero trabalhar num lugar que tenha propósito, um lugar propositivo, tá? Bacana. Mas e o seu propósito? Você conhece? Quais são os teus ideais? Então, essa perspectiva da autopercepção, da autoliderança, porque eu entendo também, e pelo que a gente vem investigando com profundidade em torno disso, eu só consigo ser líder de pessoas se eu for líder de mim mesmo. Né? O Han Charan traz isso no Pipeline da Liderança, que é um livro bem importante de ter na biblioteca também. Então, eu só vou liderar pessoas se eu lidero a mim mesmo. E aí eu só vou liderar líderes se eu lidero pessoas. Não dá para eu pular. Vou agora liderar equipes, liderar times, liderar líderes. Não, eu preciso liderar a mim mesmo. E nessa perspectiva da autoliderança é conhecer o seu sistema de valor. Tá, o meu sistema de valor é esse, eu tenho esse sistema de crenças e tudo mais. A empresa que eu tô é compatível? E assim, não é uma questão de ser igualzinho, mas precisa haver compatibilidade. E muitas vezes o incômodo acontece porque a pessoa se força a estar ali, sendo que ali não é o lugar dela. E como é super complexo, né? Quando a gente fala de mercado de trabalho, tem a necessidade da pessoa estar ali muitas vezes por ter que pagar suas contas e abre mão até dessa análise mais profunda sobre si, sobre o lugar que está. O melhor dos mundos seria a gente conseguir habitar e transitar em espaços onde a gente consiga ter segurança psicológica o tempo todo, mas não é sempre assim. Então, perceber, o meu sistema de valor é X, o sistema de valor dessa cultura, essa cultura funciona assim, né? Eu concordo com isso? Vou seguir ou não compactua? Porque se não compactuar, você vai ficar dando murro em ponta de facas e ali convivendo num ambiente onde você não vai performar da melhor maneira. E aí o melhor caminho sai dali e tenta encontrar um círculo de pessoas com sistemas que sejam compatíveis com os seus. Então, sempre vai passar pela autoliderança. Que mensagem que você deixa assim, no sentido da prevenção, da atenção, da busca pela informação sobre o assunto? Primeiro, promover espaços de diálogo. E nisso colocar, instituir segurança psicológica. Na medida em que as pessoas conseguem se posicionar de forma autêntica
e verdadeira, as coisas vão aparecer. E o líder também precisa ter uma rotina de reuniões individuais. Não é aquela coisa longa de 1h30, 2 horas. Não, entender a singularidade. Se você tem um time ali de 10 pessoas, é você perceber a individualidade de cada uma delas e ter essa conexão para poder criar esse espaço de diálogo favorável. Na medida em que as pessoas estão com essa segurança psicológica e percebendo o perfil do outro, e aí entra a questão do perfil comportamental também, que é muito importante. Tem o executor, o planejador, o analista, o influenciador. Então, o líder tem que ter esse mapeamento e perceber quando não está havendo ali uma tranquilidade na relação. Então, eu sempre oriento nesse sentido, no guarda-chuva dessa pergunta, criação de praças de diálogo, criação de ambientes com segurança psicológica, para realmente que seja claro para o líder essa singularidade, né? Tem até um livro do Eduardo Carmelo, que eu gosto bastante, que é a gestão da singularidade. Por exemplo, quando a gente fala de geração, essa geração é difícil, é uma generalização. Eu posso olhar para o indivíduo, eu posso fazer um tete-a-tete, me conectar com aquela pessoa daquela geração diferente da minha, e ali encontrar uma conexão. Então, havendo conexão, havendo diálogo, vai haver segurança psicológica, e a situação vai ser mais leve de ser contornada e prevenida. A prevenção está sempre na consciência, entendendo as formas comuns de assédio, a diferença entre cobrança, conflito e assédio, e tornando os ambientes ainda mais dialógicos e com segurança psicológica. Nossa Senhora, a gente precisa fazer outras lives para continuar com os desdobramentos dessa conversa. Vai longe a coisa. E eu acho que só para fazer um gancho do que você falou, Lucas, cada caso é um caso. A gente não precisa, desculpa, a gente não precisa necessariamente fechar em 3 minutos, não, viu? Né? Boa, mas eu acho que é importante a gente olhar, como você falou, realmente é um tema que abre várias janelas. Não é em uma aula que a gente vai abranger toda essa complexidade. Eu gosto sempre de levar nos processos que eu conduzo, que cada situação precisa ser investigada, cada ser humano, cada contexto e cultura precisam ser olhados com a atenção e a consistência que aquilo merece. Então, generalizar, e assim, quando a gente fala de comportamento humano, é bem delicado, né? A gente não tem como garantir que uma pessoa saia de um curso de comunicação 15 quilos melhor comunicativa, não dá para medir isso. São sementes. Então, aqui, o que a gente fez hoje foi provocar reflexões, trazer sementinhas para as pessoas irem digerindo e germinando isso, para que elas mesmas busquem por si esse caminho, essa oportunidade para quem realmente quer aprender e está antenado com o que está sendo falado de mais atual no mundo do trabalho, no mundo como um todo. Tudo muda o tempo todo no mundo, como diz a música do Lulu Santos, e se a gente não se adaptar, se a gente não aprender continuamente, a gente perde relevância no mercado e na vida como um todo. Então, é muito bacana a gente olhar para esse tema, mas também pensar que, poxa, para ter de fato uma consistência, uma modificação no ambiente, precisa ser feito um acompanhamento, e a gente está à disposição para isso, a gente está ali com todas as técnicas, todas as ferramentas ali disponíveis para que a pessoa tenha um olhar bem focado nesse sentido, né? Então, é bem bacana, a gente ficaria horas aqui falando, mas é um assunto importantíssimo. É nesse tipo de ambiente que eu me sinto encaixado, ajudando, contribuindo com o que eu tenho, que ainda é pouco, mas que vai se alimentando cada vez mais na medida que essa curiosidade vai se mantendo ativa dentro da gente. Muito obrigado por esse momento. Já curte e compartilha para que esse tema chegue em quem precisa. Um abraço, gente. Até a próxima. Tchau. Um abraço.